Estamos de volta com a leitura diária da Bíblia e estamos no livro de Atos. Olá para você, e eu sou a Jaque. Todo dia nesse horário aqui a gente tem um encontro onde a gente bate um papo, a gente reflete sobre um capítulo da Bíblia e vê o que a gente consegue aplicar na vida da gente, né? E você é muito bem-vindo aqui. Quero lembrar vocês que as outras leituras que já fizemos no canal anteriormente estão salvas aí nas playlists, então vocês podem procurar ali um livro, um tema que vocês se identifiquem e de repente montar o seu próprio plano de leitura. Também quero lembrar vocês de uma novidade muito legal, que é o lançamento do livro do Renato, do meu marido, que é esse aqui, esse livro Experiências com Deus. Esse livro tá lindo, gente. A gente fez com muito carinho, tem muitos temas lindos aqui, onde o Renato conta a história dele, as experiências que ele teve com Deus quando ele era mais jovem, o que fez dele a pessoa que ele é hoje, a caminhada dele com Deus. Então vai ser algo muito legal que vai trabalhar a sua fé, vai te edificar, vai te motivar a você buscar mais ao Senhor e ter ali a sua experiência com Deus, viu? Então tá disponível já a compra através da Amazon, você pode adquirir no link aqui na descrição, ou vocês podem mandar um e-mail pra gente se vocês tiverem alguma dificuldade, tá bom? Também quero lembrar vocês assim, que estamos já um pouco mais da metade do livro de Atos e futuramente teremos um novo livro. Esse livro, gente, assim, ele tá muito especial. Deus já tocou no meu coração qual vai ser o próximo livro. Então fica firme na sua leitura. Aproveita, compartilhe o canal com alguém que quer também ler a Bíblia, quer também conhecer as Escrituras, que precisa ali de uma injeção de fé, né, que precisa ser estimulado na leitura da Bíblia. Compartilhe o canal e também você que está chegando agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, porque aí você também não perde nenhum vídeo, nada daquilo que o YouTube entregar para você, porque todo dia nesse horário a gente tem esse encontro super especial. E antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus para que Ele fale no nosso coração, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e Ele dê discernimento para a gente dessa lição super importante reservada para nós. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Abençoe, ó Deus, quem estiver me assistindo, essa pessoa, a casa dela, tudo que ela tem. Abra nossa mente, nosso entendimento, que a sua palavra venha como uma cura no nosso coração, como uma direção, e que possamos ser, ó Deus, praticantes e não só ouvintes de algo tão especial que o Senhor deixou para a gente, que é a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então bora lá, pega lá a sua Bíblia, o seu celular, ou se você ainda não tiver, me ouça para que a fé seja gerada no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E nós vamos começar então a nossa leitura. No final do vídeo vou fazer alguns comentários, algumas ponderações, e você pode escrever nos comentários se você quiser também alguma coisa que você aprendeu. Então bora lá para a leitura de hoje, em que está escrito assim em Atos 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que batismos fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor.
E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega." E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia o espírito maligno respondeu: "Conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E todos se encheram de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: "Depois de ir para lá, preciso ir também para Roma." E enviando à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives chamado Demétrio que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e proporcionava bom negócio aos artífices. Ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: "Senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Ártemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela que em toda a Ásia e o mundo adoram." Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: "Grande é a Ártemis dos Efésios." A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhes que não se arriscasse a ir ao teatro. E uns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia e a maior parte deles nem sabia por que motivo se havia reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, a quem os judeus levaram para a frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma voz durante quase 2 horas: "Grande é a Ártemis dos Efésios." Quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse: "Homens de Éfeso, existe alguém que não saiba que a cidade de Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido numa assembleia legal. Pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar esta aglomeração." E tendo dito isso, desfez a assembleia. Bom, precisei mudar de lugar aqui, devido a um pequeno imprevisto lá no meu cantinho, mas isso não impede da gente fazer o comentário dessa leitura super importante que a gente viu agora.
Aqui em Atos 19 a gente vê Paulo chegando em Éfeso e é interessante a gente prestar atenção que assim, ali haviam discípulos que nunca haviam ouvido falar do Espírito Santo, né? E ali eles têm uma experiência com o Espírito Santo. Ali Paulo começa a fazer vários sinais assim extraordinários e a Bíblia diz assim que isso era algo que chamava tanta atenção que até os panos, as coisas em que haviam tocado Paulo quando eram levados aos doentes, eles eram curados. E aí numa dessa aparece uma galera lá querendo copiar essa autoridade, copiar essa unção. E havia ali 7 homens, 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, onde todos eles também quiseram usar o nome de Jesus através de Paulo, que eles conheceram, para expulsar ali um espírito maligno. E o espírito maligno dá a seguinte resposta para eles: olha, Paulo eu conheço, Jesus também, mas quem são vocês? Gente, isso é interessante porque olha só, 7 pessoas, 7 homens, todos ali filhos da mesma pessoa, ninguém conseguiu expulsar aquele espírito maligno que fez assim o estardalhaço, causou ali na situação depois, fez um estrago e aqueles 7 não havia um que tivesse autoridade ali para que pudesse expulsar aquele demônio. E olha que coisa assim, quando a gente fala de 7 homens, filhos, né, de um sacerdote, a gente está falando de uma casa inteira, ou seja, é como se não houvesse ninguém ali que conhecesse o Senhor, que tivesse um relacionamento com Deus, que tivesse uma vida com Deus, para que o demônio reconhecesse aquela pessoa também. Às vezes a gente fala assim, eu quero ser conhecido no céu, mas ser conhecido no céu implica em que você tenha uma vida de caminhada com Deus, implica que você tenha uma vida santificada, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de oração. E uma vez que você quer ser conhecido no céu, você também vai ser conhecido no inferno. O que aconteceu aqui é que aquele espírito maligno conhecia muito bem Paulo e conhecia muito bem Jesus. Ele sabia a autoridade que Paulo e Jesus carregavam, mas ele não conhecia aquelas pessoas. Então, para aqueles 7 homens ali não tinham autoridade nenhuma. Isso traz para a gente uma reflexão sobre como que está o nosso relacionamento com Deus, sabe? Isso traz para a gente essa reflexão, como que está o nosso relacionamento com Deus se a gente enfrentar uma situação em que alguém nos peça uma ajuda para expulsar um demônio, como que está a nossa vida, sabe? Será que a gente vai usar o nome de Jesus só por usar? Às vezes a gente usa o nome de Jesus sem crer em Jesus. Já parou para pensar nisso? Então é muito interessante assim, quando a gente às vezes quer ter a autoridade que alguém tem, ou quer ter a mesma unção que alguém tem, mas a gente não zela por essa autoridade, a gente não zela por essa unção, sabe? Se eu quero que ao ministrar cura, né, ao expulsar ali um espírito maligno, ele obedeça por causa do nome de Jesus, eu preciso fazer valer como que anda a minha vida para que esteja de acordo com esse nome que eu proclamo. Sabe, eu preciso também saber assim, eu creio realmente no nome de Jesus para que aquele demônio vá embora? Ou eu estou apenas falando porque Paulo falou, porque alguém falou? Falo da boca para fora, mas sem crer no coração. Então que a gente possa refletir como que anda a nossa vida com o Senhor, como está a nossa caminhada com Deus, para que nós possamos realmente ser conhecidos no céu. Para que quando a gente também enfrentar situações assim, ao ministrar realmente o nome de Jesus em que há todo o poder e autoridade, o demônio saia, ele vai embora, ele liberte aquela vida, para que ele possa ver em nós a autoridade, para que ele possa ver em nós a unção, que é verdadeira e não é mentirosa. Uma unção, uma autoridade de quem está ali andando com Deus de verdade. Quem anda com Deus, que fala com Deus, que ora ao Senhor e lê a sua palavra. Contra isso, o inimigo não tem como ficar de pé diante da gente, diante de você. Medita sobre isso. Medita como anda a sua vida com Deus, sabe? Quando esse vídeo terminar, reflete se existe pecado no seu coração e se arrependa. A gente não sabe exatamente o motivo daqueles 7 filhos do sacerdote não terem conseguido expulsar aquele demônio. De repente eles estivessem em pecado, de repente eles não conhecessem realmente o Deus de Israel, o Deus de Paulo, mas queriam usar apenas o nome de Jesus, sem ao menos conhecer, sem ao menos andar junto. Que esse não seja o nosso caso, mas que a gente ao menos possa estar numa caminhada com Deus, conhecê-lo,
sabe, ter uma vida assim de busca, não de perfeição, porque ninguém é perfeito, mas pelo menos alinhados à palavra de Deus, para que quando ministrarmos e falarmos o nome de Jesus, os demônios possam obedecer e sair por causa desse nome em que há todo o poder, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo, e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.